Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo a você. Vamos juntos clamar a força do Espírito Santo neste dia, para que ele venha tomar o nosso entendimento, tomar a nossa consciência, tomar os nossos pensamentos, até mesmo a nossa memória. Que o Espírito Santo venha tomar a nossa vontade, para que tudo em nós se converta para a vontade do Pai, para a vontade de Deus. O evangelho deste domingo se encontra em Marcos, no capítulo 10, dos versículos 2 a 16. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma carta de certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: "Deixai vir a mim as criancinhas, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, neste domingo, diante deste evangelho, quero primeiramente trazer este versículo, onde Jesus, dando ao povo que lhe perguntava sobre a certidão de divórcio que Moisés havia dado, e Jesus responde para eles dizendo: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará sua casa, a mulher deixará sua casa, seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne." Irmãos, vamos hoje partilhar diante deste versículo que nos diz: no princípio, lá no começo da criação, não era assim. Por que é que nós trazemos dentro de nós muitas vezes um desejo de mudar aquilo que é? De mudar aquilo que desde o princípio foi, de alterar a criação de Deus? Irmãos, quem faz isso conosco é o próprio demônio. É uma ação diabólica que muitas vezes nós trazemos no interior do nosso coração, de querer mudar aquilo que desde o princípio já era. De querer mudar aquilo que Deus constituiu como uma verdade. E muitas vezes queremos pegar a mentira e transformá-la numa verdade. E pegar aquilo que é uma verdade e transformá-la em uma mentira. Hoje nós precisamos, diante dessa palavra, pedir que o Espírito Santo, ele venha expulsar do nosso coração como cristãos aquilo que muitas vezes para nós parece ser normal. Aquilo que nós vemos hoje acontecer na nossa sociedade, e muitas vezes nós tratamos isso como algo normal, e não é normal, é pecado. E o pecado, ele não é algo normal. O pecado, ele precisa ser combatido. O pecador precisa ser acolhido e amado, mas o pecado, ele precisa ser combatido. O pecado, ele precisa ser posto no seu devido lugar. E Jesus aqui vai dizer para aqueles que lhe perguntavam: "Mas Senhor, por que então que Moisés
permitiu aquela carta, aquela certidão de divórcio, e Jesus vai dizer, Moisés permitiu, não porque aquilo era o correto, mas por conta da dureza do vosso coração. É por conta da dureza do vosso coração, porque no princípio não era assim. Desde a criação, não era assim. Irmãos, nós não podemos mudar, diz a palavra de Deus, nenhuma só vírgula daquilo que nos foi dado, daquilo que já está escrito, daquilo que é a verdade. Nós não podemos alterar. E isso dentro de nós constantemente é uma luta, é um esforço, porque constantemente nós estamos rodeados de pessoas e de situações que contrariam a verdade, que contrariam a fé. Laís, o que devemos fazer com isso? Devemos nos posicionar enquanto cristãos. Devemos viver a verdade e a radicalidade do Evangelho, conforme ela é. E só compreende a radicalidade do Evangelho aqueles que permanecem na Palavra de Deus, aqueles que buscam, aqueles que estudam, aqueles que vivem uma intimidade com Deus, que se permitem ouvir, né? Aquilo que Deus diz, aquilo que Deus move. Irmãos, peçamos por este Evangelho hoje que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos dê essa graça, né, de acolhermos a verdade de Deus e de não queremos mudar aquilo que já é, aquilo que já existe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.